aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Júlio, por que ser presidente do Vasco? Agora você já foi candidato em outras eleições, em outros pleitos e tal. Por que a decisão de ser candidato à presidência do Vasco nesse momento? Primeiro porque esse momento, o Vasco, mais do que nunca, mais do que todos os momentos da história, o Vasco precisa de alguém preparado para fazer um projeto de recuperação, de gestão e de ordenamento desse novo momento que o clube vive. É um momento novo na história do clube. É um momento que o clube, pela primeira vez na história, você tem um candidato, um presidente que não vai ter relação executiva direta com o futebol. É uma relação de acionista, é uma relação de sócio e não mais de dono do futebol. E essa relação, essa experiência executiva, essa experiência empresarial que eu tenho nos 20 anos e plus, né? 20 anos e um pouco mais, né? de experiência profissional, agregam ao clube. Eu tenho uma experiência de política do clube de 10 anos e mais aí de participação na política do clube, vivo o clube intensamente, né? Nesses últimos anos de história política do clube. Me sinto preparado tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista de gestão empresarial. Então acho que eu tenho muito a contribuir com o clube e essa foi a ideia. Quando eu recebi o convite inicialmente de 50 vascaínos que assinaram o manifesto me pedindo para ser candidato por esse grupo, eu entendi, eu tinha dito que não viria candidato esse período, esse mandato, mas entendi ali a importância desse momento específico na história do clube. E aí acabei aceitando o convite e trazendo mais uma vez, né, pro clube essa discussão, esse debate novo em relação à SAF, em relação ao momento que o clube vive, como é que deve ser esse papel do presidente, né, do novo presidente do clube, e é por isso que eu decidi me candidatar a presidente do clube. E se eu te perguntar assim, porque pelo menos é o que outros candidatos falaram aqui, você é o candidato da situação? Dá pra ser definido assim ou não? Não. Nós fomos oposição desde a última eleição. Eu concorri contra o Jorge Salgado. Eu fui o único, aliás, de todos eu sou com mais oposição. Corri contra ele, né? Então, coloquei minha chapa contra o do Jorge Salgado, porque entendia, e na época da campanha, coloquei isso claramente pros sócios, pro associado do Vasco, que entendia que havia diferenças muito grandes entre uma chapa e outra. Havia ali uma diferença brutal. Tanto que nós discutimos isso depois no Conselho Deliberativo e expusemos isso pros sócios, essas diferenças pros sócios, ao longo do mandato do Jorge Salgado. Então, sim, somos oposição. Agora, somos uma oposição responsável com o clube. Não somos a oposição que quer o caos, não somos a oposição que quer a bagunça, não somos a oposição que quer o retrocesso do clube. São duas coisas muito diferentes. Uma coisa é você se opor politicamente a um candidato, outra coisa é você querer crescer com o caos, crescer com uma bagunça, crescer com o apequenamento do clube. Tem gente que cresce com o clube pequeno, né? O Vasco perde, então a turma que fica feliz. O Vasco perde, então a turma que vai pra rede social falar. Quando ganha, nem comemora. Então nós não somos esse tipo de oposição. Nós estamos aqui pelo Vasco, entramos nesse processo há 10 anos atrás pelo Vasco e continuaremos assim, seja quem for o candidato. E é bom lembrar que todos os presidentes que venceram no meu lugar, quando eu fui candidato, em todos os mandatos, eu trouxe propostas a todos os presidentes. Quando o Campelo ganhou a eleição de 2017, eu trouxe para o Conselho Deliberativo um gestor que veio da Europa para o Brasil, estava na reunião do nosso Conselho Deliberativo, apresentando propostas de fundos de investimento ao clube. Levamos ao Jorge Salgado, quando ganhou a eleição, a empresa que era a nossa parceira, a Mediapro, e alternativas à 777, quando houve a discussão sobre SAF. Quem googar aí vai ver, isso está na imprensa. Eu fui o primeiro candidato, o primeiro político do clube, primeiro liderança do clube, a falar de SAF antes da situação, falar sobre SAF. Eu fiz uma matéria no Globoesporte.com, quem quiser googar aí, só botar Júlio Brandt pré-SAF, vai ver a discussão que eu coloquei antes de se falar sobre o SAF, em relação ao modelo que nós estávamos propondo ao Jorge, ele já presidente e eu já oposição, para tentar criar um caminho ali que pudesse ser o melhor para o Vasco naquele momento. Sim. Então uma coisa é ser oposição e que gosta do clube, outra coisa é querer o caos, para se aproveitar do caos, e isso não vamos fazer e nunca fizemos.